nós vamos utilizar esse recurso de limitação de taxa para a nossa aplicação poder aguentar com mais propriedade ataques de DOS e também ataques de força bruta. O que seria isso? Eu já vou explicar para vocês. Então aqui no canto direito nós temos a nossa aplicação, que vai ser uma API. E nessa API nós vamos ter uma rota responsável pela autenticação e também vamos ter uma rota que vai retornar os usuários que estão cadastrados nessa aplicação de teste. E nós vamos colocar o recurso de rate limiting em volta dessa aplicação. O que ela vai fazer? Aqui vai estar o recurso de rate limiting e ela vai impedir que usuários ou robôs disparem diversas requisições para a nossa aplicação sem nenhuma validação. Então esse rate limiting vai verificar quantas requisições esse usuário ou robô está fazendo na nossa aplicação. Se ele fizer, por exemplo, mais de 10 requisições dentro de 1 minuto, nós vamos bloquear o acesso desse usuário. E no caso da autenticação, se ele tentar logar 5 vezes e teve 5 tentativas inválidas de login, nós queremos bloquear esse acesso a esse usuário que ele tentou logar por 5 minutos. Vamos fazer essas duas validações. Vamos abrir aqui o código e nós temos duas rotas. Nós temos a rota login, que vai ser responsável por autenticar o usuário, e nós temos a rota users, que vai devolver os usuários que estão cadastrados na aplicação. Vamos dar uma espiadinha nessa rota users. Basicamente ele pega os usuários que estão cadastrados no banco de dados e devolve uma resposta com status de sucesso e um array com a lista de usuários que estão cadastrados no banco. E também ele devolve o status HTTP, que é o 200, quer dizer que deu tudo certo. E aqui na rota de autenticação, ele chama a controller authentication controller e o método login. Nesse método, ele espera receber um login request. O que seria esse login request? Ele espera receber um campo e-mail e um campo senha. Ambos são obrigatórios. E o campo e-mail tem que ser um e-mail válido. Então ele faz algumas validações para ver se esse dado está atendendo a esses requisitos. E em caso de erro, ele vai retornar esses erros aqui. Após informado esses dois campos, ele vai verificar se o e-mail e a senha estão batendo e estão corretos. Estando corretos, ele vai cair nesse if e vai retornar o usuário que está cadastrado lá no banco de dados, que acabou de logar, e vai fazer, entre aspas, a autenticação desse usuário e devolver uma resposta aqui, logado com sucesso. Se ele não cair nesse if, quer dizer que ele não informou um e-mail e senha válidos, portanto ele vai retornar essa resposta 401, login inválido. Vamos criar agora esse recurso do rate limiting e vamos aplicar ele para essa rota aqui de usuários. Vou vir aqui na documentação do Laravel e ele tem aqui esse link aqui que vai mostrar como aplicar ele dentro da app Service Provider. Vamos copiar esse código aqui e nós vamos abrir o app Service Provider e colar ele. Depois a gente faz as alterações. Vou importar os uses também dessas classes para ele poder trabalhar com elas. Ele está informando aqui o API, que é o nome da nossa validação, o nome da nossa taxa de limitação que a gente está criando. E a segunda opção aqui é um callback, ele chama uma função que define que só pode disparar 60 requisições por minuto cada usuário. Então, se nossa aplicação tiver um usuário logado, ela só vai poder disparar 60 requisições por segundo na nossa aplicação. Se não tiver nenhum usuário logado, for um usuário comum, for um visitante da nossa aplicação, aí ele vai utilizar o IP do usuário. Então, isso aqui é bem seguro, porque ele está utilizando o login do usuário. Se não tiver login, ele utiliza o IP. Um robô, quando vai fazer um ataque de força bruta, ele pode ter a opção de alterar esse IP dinamicamente. Ou seja, não vai ser sempre igual. Portanto, ele consegue burlar essa validação do rate limiting.
Mas pegando pelo usuário, pelo ID do usuário, pelo e-mail, enfim, por algum campo que identifique o usuário que ele está tentando logar, aí fica mais seguro, porque vai ser difícil burlar esse tipo de validação aqui. Esse sinal aqui quer dizer que se não existir um usuário logado, ele vai utilizar o IP do usuário. É como se fosse um operador ternário. Só vamos reduzir aqui de 60 para 10 requisições, porque vai ser mais fácil de testar. Aqui, o ideal seria deixar um número maior, 60 ou até mais, dependendo de como a tua aplicação está sendo utilizada, se ela é utilizada com bastante frequência ou a API dela é utilizada com menos frequência. Aí vocês podem trabalhar com números que fazem mais sentido para vocês. Nesse caso aqui, como é apenas um teste, eu vou colocar apenas 10. E para testar, nós vamos ter que fazer o seguinte, nós temos que aplicar essa validação para essa rota users. Como é que nós podemos fazer isso? Nós vamos criar um middleware que vai envolver essa rota e vai informar o seguinte, que antes de acessar essa rota, ele vai ter que passar por essa validação desse middleware aqui. No caso, a validação seria essa aqui, 10 requisições por minuto. Vamos ver aqui na documentação como aplicar esse middleware. Então seria esse exemplo aqui, eu posso copiar ele, colo aqui e eu copio essa rota, jogo dentro dele. Só tem uma coisa que eu tenho que alterar, que o nome do nosso recurso aqui é API. Vamos copiar essa API e vamos substituir por uploads. Perfeito. Então, para acessar a rota users, ele vai passar por esse tipo de validação aqui. Ele vai validar a taxa de limitação da nossa aplicação. Para testar, nós podemos vir aqui no navegador, acessar a rota users. Ele vai retornar os usuários cadastrados e vai permitir apenas 10 requisições. Se eu atualizar aqui 10 vezes, ao acessar a 11ª vez, ele vai retornar o erro 429, informando que teve muitas requisições para essa rota. Mas vamos utilizar o Insomnia para testar. Esse Insomnia ele é um cliente HTTP, ele vai simular um navegador, ele vai disparar requisições HTTP para a nossa aplicação e vai ser nessa rota users também. Se eu enviar, ele retorna a resposta aqui. Se eu olhar os headers que foram enviados pela resposta da aplicação, vocês podem ver que tem um cabeçalho xRateLimit com um limite de 10. E também tem esse cabeçalho aqui que informa quantas tentativas ainda o usuário possui. São 9 tentativas. Se eu clicar em Send aqui, ele vai diminuindo até chegar no 0. Chegando no 0, ele vai bloquear o acesso a essa rota para esse usuário. Portanto, ele nem vai cair na controller. E aí a gente consegue poupar recursos computacionais da nossa aplicação, porque o usuário já é barrado logo no início da aplicação no middleware. E outra coisa que ele informa aqui é quanto tempo vai demorar para liberar novamente a aplicação. Aqui no caso 9 segundos, se eu dar um send novamente, falta 1 segundo, atualizo de novo, ele já liberou a API e eu consigo acessar aqui a lista de usuários cadastrados. Perfeito, a gente já consegue validar toda a aplicação. Vocês podem reparar que eu não coloquei a rota de login aqui dentro, até seria interessante colocar, mas eu não coloquei porque eu vou fazer uma validação específica para quem está tentando logar na aplicação. Se tentar 5 vezes logar e informou o usuário a senha incorretamente, eu quero bloquear o acesso, porque daí eu consigo evitar ataques de força bruta. Porque um robô ele pode tentar logar na nossa aplicação e ele vai alterando a senha aleatoriamente. E se eu não bloquear ele em X tentativas, eu vou permitir com que ele, de repente, consiga descobrir a senha de algum usuário. Então, nós temos que fazer uma validação um pouquinho mais forte nesse recurso aqui de login. Portanto, se ele errar a senha 5 vezes, eu vou querer bloquear o acesso desse robô ou desse usuário que está tentando burlar o nosso sistema. Para fazer esse recurso aqui, vou fazer um pouquinho diferente. Vou voltar aqui na documentação do Rate Limiting. Eu vou utilizar um outro recurso que seria esse aqui. Eu já vou explicar ele, deixa eu só copiar aqui.
Vou colar na minha controller. Lembra que eu falei que entrando nesse if aqui quer dizer que ele logou com sucesso? Então, se ele cair aqui embaixo, quer dizer que ele informou o usuário ou a senha incorretamente. Então, eu vou colocar a validação aqui embaixo. Deixa eu só jogar o use lá para cima, que seria o local correto dele. E essa função aqui, ela vai registrar uma tentativa de login. No caso, vai ser uma tentativa que falhou. E aqui no primeiro parâmetro, eu vou informar a chave que eu quero identificar essa tentativa. Eu vou colocar aqui como fail login. Eu poderia colocar qualquer chave aqui, ou só armazenar o ID do usuário, ou alguma outra informação relevante. Aqui no lugar do ID do usuário eu vou utilizar outro recurso, porque o usuário ainda não está logado, portanto eu não vou ter acesso ao ID dele. E provavelmente isso aqui vai retornar erro. Eu vou pegar o que foi informado aqui no Credentials, porque ele é obrigado a informar um e-mail e uma senha. E eu vou utilizar o e-mail como base aqui para a nossa validação. E aqui está a nossa chave. Então, essa tentativa vai ser registrada com essa chave. Aqui eu informo quantas tentativas são válidas. O max attempts. Qual o máximo de tentativas válidas? Se ele tentar por 5 vezes, na sexta eu vou querer bloquear ele. Aqui vai ser uma função callback. Se eu quiser executar alguma coisa aqui dentro. Por enquanto eu não quero executar nada, vou deixar assim. Essa função aqui ela vai retornar true ou false. Se ela for executada com sucesso, ela vai retornar true, ou seja, quer dizer que o usuário teve uma nova tentativa. Se o usuário atingiu esse limite de 5 tentativas, ele não vai executar mais essa função aqui e ele vai retornar false. Consequentemente, ele vai cair dentro desse if e vai retornar uma mensagem que foi disparada muitas requisições ou atingiu o número de tentativas válidas para fazer login. Outro parâmetro aqui no attempt que não está sendo informado é o quarto parâmetro aqui, que ele já traz como padrão 60 segundos. Só que eu quero bloquear o usuário por 5 minutos. Então, eu vou fazer 60 segundos, que é 1 minuto, vezes 5 vai dar 300 segundos. Se ele errar a senha 5 vezes, ou o usuário 5 vezes, eu vou bloquear esse acesso por 5 minutos. Dessa forma, eu já dificulto bastante o trabalho de um robô na hora de descobrir uma senha. Só vou alterar antes aqui o return aqui do if. Eu quero retornar uma resposta seguindo o padrão da minha aplicação. Eu quero devolver uma resposta 429, se eu não me engano, que é o too many requests. Error, número ou limite de tentativas de login atingido. Ponto de exclamação. Salvo, vamos testar agora essa rota de login. Vamos vir aqui no Insomnia, já tenho aqui a rota de login cadastrada, método post e eu sou obrigado a informar o campo e-mail e senha. Se eu não informar esses dois campos aqui, a minha aplicação vai dizer, informe um e-mail, informe uma senha. Ele já tem lá o login request que faz essa validação. Então eu informo esses dois campos, envio login válido, porque a senha aqui, no caso é 123, e o login não é esse aqui, o login é, deixa eu ver aqui na rota de users, eu vou pegar aqui o Rafael, vou pegar esse e-mail aqui, o login seria esse aqui, e a senha, se eu não me engano, é 123. Tento logar novamente, login válido, se eu colocar 123, ele vai liberar aqui o meu acesso, e nesse caso aqui eu vou querer resetar o número de tentativas. Se ele logou com sucesso, se ele tinha errado 3 vezes antes, eu quero resetar, eu quero que ele volte a ter o número de tentativas total. Eu olho aqui na documentação, tem diversos recursos que eu não vou mostrar nesse vídeo, é até interessante vocês darem uma olhada aqui em outros recursos bem legais aqui que dá para utilizar na aplicação de vocês. Vamos utilizar esse Rate Limit Clear, que vai limpar o número de tentativas que foram incorretas.
colamos ele dentro de Authentication Controller e aqui dentro desse if. Se ele logar com sucesso, eu vou querer limpar essas tentativas, só tenho que informar a mesma chave que eu informei aqui embaixo. Senão ele não vai conseguir localizar a chave correta, que é a chave que identifica quem que está fazendo o login. No caso, é o usuário que tem esse e-mail aqui. No caso, o e-mail é o e-mail do Rafael, example@eduteca.com.br. Faço o login novamente, tá, deixa eu colocar uma senha incorreta aqui. Logo novamente, uma tentativa, 2 tentativas, 3, 4, 5, e ele bloqueou aqui o acesso da minha aplicação. Ele vai bloquear por 5 minutos, foi o valor que nós definimos aqui com 300 segundos. Como que eu faço para retornar a quantidade de tempo que falta para liberar esse recurso de login? Eu posso dar uma estimativa em minutos, mas no caso aqui eu vou colocar em segundos. Nós podemos recuperar essa informação por meio do available in. Vamos colar ele aqui dentro da mensagem de erro. E ele, mesma coisa, vou ter que copiar a chave que nós criamos, colar aqui dentro. E ele vai retornar o número de segundos que falta para a nossa aplicação liberar esse recurso do login. E aqui na mensagem vou colocar tente novamente daqui entre chaves tantos segundos. Como eu utilizei aspas simples aqui, ele não está lendo a variável. Então vou trocar por aspas duplas. E agora sim ele vai ler aqui como variável os seconds. Venho aqui no Insomnia, testo novamente. E ele retorna aqui a quantidade de segundos que falta para liberar novamente o recurso, 76 segundos. Eu poderia transformar isso aqui em minutos, iria até ser uma mensagem mais clara para o usuário. Vou pausar o vídeo, vou esperar terminar esse tempo aqui de 58 segundos, e aí eu volto novamente para nós testarmos novamente o recurso. Voltei, vou enviar novamente aqui a requisição. Ele liberou o recurso, login inválido, uma tentativa inválida, 2... Agora eu vou logar com sucesso. Teoricamente ele tem que resetar o número de tentativas. Loguei com sucesso. Agora coloco novamente a senha errada. Uma tentativa, 2 tentativas, 3 tentativas, 4, 5. Na sexta ele vai retornar o erro. Perfeito, já está funcionando da forma que a gente espera. Nós criamos 2 validações. Uma para as rotas em geral, para a aplicação em geral, que ele vai permitir 10 requisições por minuto na nossa aplicação, independente da rota que eu estou utilizando. No caso, eu só tenho a rota users cadastrada nesse tipo de situação. A outra rota, que é bem específica, é a rota de login. Eu estou criando uma validação específica para essa rota, porque o login ele tem que ter uma segurança um pouquinho mais personalizada, com base no e-mail que o usuário está tentando logar. Porque um robô ele vai testar esse e-mail aqui diversas vezes. Se eu criar uma validação em cima desse e-mail, eu consigo simular um robô. O robô ele pode alterar de IP, portanto ele conseguiria burlar se eu fizesse uma validação em cima do IP. Como eu estou fazendo em cima da conta do usuário que ele está tentando logar, fica bem mais seguro, porque se ele tentar 5 vezes, ele já vai ser bloqueado. Consequentemente, ele vai demorar muito tempo para descobrir uma senha e é bem provável que ele nem descubra essa senha. E tem outras validações que nós poderíamos fazer. Nós poderíamos bloquear determinado IP para acessar a nossa aplicação. Se a gente vê que teve muitas tentativas inválidas para determinado usuário, nós poderemos receber um aviso, tem um usuário que toda hora que ele está errando o número de tentativas. Nós podemos enviar um e-mail para esse usuário, ou quando o usuário loga, ele tem que confirmar o acesso por e-mail, ou ele tem que alterar a senha. Nós podemos colocar diversas outras barreiras para melhorar a segurança da nossa aplicação quando ela sofre algum ataque de força bruta. Já um ataque de DDoS, a taxa de limitação vai trazer uma segurança a mais, mas também tem outras possibilidades para evitar esse tipo de ataque ou para minimizar, e um desses recursos foi o que a gente viu nesse vídeo aqui.